Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Estamos juntos pela Rádio Excelsior da Bahia, em 1840, a Rede Excelsior de comunicação, presente nos 417 municípios. Também aqui pela Rádio Web Saúde no Ar. Hoje, para falar de um assunto de grande importância, e não é à toa que o brasileiro se aflige, se preocupa com a saúde do seu coração. Afinal, os males cardiovasculares lideram o ranking de mortalidade no Brasil e no mundo. E para falar sobre questões de prevenção, cuidados com o coração e também as possibilidades de tratamento mais modernos, inclusive, está aqui com a gente o cirurgião cardíaco e coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital da Bahia, Dr. Marco Guedes, já falou com a gente no primeiro bloco e volta a falar também aqui. E hoje, sexta-feira, sempre com a gente, o Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania. Bem-vindo, Ezequiel, sempre com o seu editorial. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ivan. Bom dia, Paloma. Bom dia a todos os ouvintes. Coração, uma manifestação plena da vibração do divino. Em tic-tac cronológico, vai bombando a energia para o viver. É nele a manifestação da dor, da raiva, da alegria, em suas diversas arritmias. Compreender as suas câmaras secretas em funcionamento é encontrar o divino em nós. Ouça-o, enalteça-o, com o amor que se manifesta em cada batida. Paz e luz para todos. Meu irmão Marco Guedes. Posso chamar assim, Dr. Marco Guedes, obviamente. Mas nos fale um pouco sobre esse coração, esse órgão de uma fundamental importância, onde emana tanta vibração importante para que a gente possa viver bem e entoar essa vibração para o outro também viver bem. Mais uma vez, bom dia, Patrícia. Bom dia, meu querido irmão Ezequiel. É um prazer estar aqui. Parabéns pelas palavras. Você sempre nos brindando um editorial maravilhoso. Obrigado. Bom, o coração ele nada mais é que um órgão vital para nosso corpo. É uma bomba que impulsiona sangue, que faz nossos órgãos funcionarem. Obviamente, como qualquer máquina, precisa de manutenção. A gente precisa entender que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é a prevenção, é cuidar dos fatores de risco. São fatores de risco conhecidos, a gente conversou um pouquinho, Patrícia, no primeiro bloco. São fatores realmente modificáveis, coisas que nós podemos interferir. Então, hoje, com esse estilo de vida difícil, estressante, cheio de informações que chegam aí, a cada momento no nosso celular, a gente lida com 50 grupos em cada local de trabalho que a gente está. Isso não é fácil. E a gente precisa realmente ter um cuidado maior com essa bomba, ter um cuidado maior. Pois é, pessoas que saem do trabalho, mas o trabalho não sai, da vida, da rotina, elas continuam ali no estresse, na hora da alimentação, no trânsito, tudo isso somado, o estresse também é um fator de risco, já falando um pouco nesses fatores que podem levar os problemas de coração. E uma preocupação nossa, já que há dados, estatísticas que indicam que a cada 2 segundos uma pessoa morre por doença no coração e o dado também importante é que são pessoas jovens em idade produtiva, Boa parte está entre a faixa de 30 a 69 anos, onde a doença acontece. Por quê? Que fatores são esses, Guedes? Patrícia, tem duas questões. Vamos falar um pouquinho dos jovens e vou falar também um pouquinho dos idosos. Os jovens, sem dúvida nenhuma, um fator que a gente pode agregar nessa matemática aí é o estresse. Sem dúvida nenhuma, a gente vive um mundo maluco, doido. Tudo chega no nosso celular, a resposta é imediata, as pessoas esqueceram que tem que ligar um para o outro, é tudo por zap, e você já acorda com 50 milhões de função. Isso vai cobrar a conta. Sim. Isso está batendo na porta. A gente evoluiu muito no conceito de hábitos saudáveis, isso foi bacana. Nos últimos 10 anos aí, campanhas anti-tabagismo, campanhas anti-sedentarismo, alimentação saudável, isso sem dúvida nenhuma tem melhorado. E a melhoria também na saúde. A gente conseguiu melhorar a saúde, as pessoas estão vivendo mais, apesar de ter essa estatística ruim, as pessoas estão vivendo mais. Então a gente experimenta essa questão aí com os jovens relacionados a infarto, angina, essas questões estão ligadas, assim, ao meu modo de ver, ao estresse. E nós temos outro lado também, que com o aumento da expectativa de vida, algumas patologias, algumas doenças, elas estão aparecendo mais. Por exemplo,
a estenose da válvula aórtica. É uma válvula que fica entre o coração e o corpo, que ao longo do tempo essa porta ela vai enferrujando. Então, com o aumento da expectativa de vida da população, a gente tem encontrado uma prevalência maior desse tipo de doença. E essa doença acontece por todos esses fatores externos, né? Também colocamos da qualidade do ritmo de vida e alguns fatores também de ordem que, como você falou, que pode nascer com doenças congênitas e situações que precisam ser diagnosticadas o quanto antes para aumentar a chance de vida, né? Perfeito. Em relação à parte congênita, a gente sabe que existem algumas síndromes que são síndromes mais raras, que realmente têm transmissão genética direta, que é uma preocupação maior. Não é o caso. A gente está falando de doenças crônicas que acabam levando a problemas maiores cardiovasculares. Então, a gente sabe, aquele paciente que tem uma carga genética, por exemplo, para a doença coronariana, aquela pessoa que tem na família um pai que morreu uns 40 anos por um infarto fulminante, existe uma carga genética relacionada a isso. Não quero deixar claro aqui para não assustar todo mundo, não quer dizer que essas pessoas venham a desenvolver a doença. Agora, é um sinal de alerta. Eu gosto de falar muito que é o pisca-alerta ali, ó, tá no amarelo ali indo pro vermelho. Então, se a gente já sabe que a gente tem que ter um controle adequado dos fatores de risco, para essas pessoas que já existe uma predisposição genética, esse controle ele é primordial, né? Existem outras áreas do conhecimento, por exemplo, que até estava na mídia alguns anos atrás, em relação ao câncer de mama, que era realmente por transmissão, fazer uma mastectomia preventiva, né? Transpondo isso para a cardiologia, eu diria o seguinte, aquela pessoa que tem já uma predisposição genética, ela tem a obrigação de se cuidar, porque senão a doença ela vai bater na porta. Tá? Feito a pessoa que, por exemplo, tem doença de Chagas, por exemplo, sabe-se que com chegada a determinada idade, muito provavelmente vai ser um problema grave, né? Então, ela tem que estar o tempo inteiro ali olhando, né? Ô Guedes, deixa eu te fazer uma pergunta. Veja, os fatores de risco associados à doença arterial coronariana, por exemplo, o tabaco, ele realmente ajudou a acentuar a curva de crescimento das doenças arteriais coronarianas pelo mundo. Ainda é a primeira causa de morte, mas me parece que realmente, como você colocou muito bem, os fatores de riscos sendo divulgados, difundidos o tempo inteiro na mídia, fez com que parece que a curva ascendente ela está meio que saturando. Isso é um dado que vocês observam nos estudos? Perfeito, Ezequiel. Houve uma campanha maciça para o controle desse fator de risco, né, e de forma acertada, porque é um problema de saúde pública, isso a gente não tem a menor dúvida. E recentemente eu li dados que houve realmente uma redução, não só no número de pessoas no mundo que fazem uso do tabaco, como também o impacto nas doenças, né? É um fator de risco conhecidíssimo, né? E uma coisa interessante, o tabaco, falando diretamente agora com a doença coronariana, ele é um vilão para o paciente mais jovem. Isso é interessante. Para o jovem, sim, exatamente. Claro. É aquele perfil de paciente que agudamente tem uma trombose numa artéria por conta dos males que o tabaco faz. Então você vê aquele paciente que tem um infarto na principal artéria do coração, artéria única, as outras artérias sem doença, e geralmente, por ser uma doença aguda, hiperaguda, vamos colocar assim, não tem aquele desenvolvimento crônico como a doença do diabetes tem, que o coração ele acaba tendo um tempo maior para se preparar para essa doença, a natureza é sábia, né? Isso às vezes é catastrófico. Então a taxa alta de morte súbita, e os pacientes que conseguem chegar ao hospital, vão fazer cateterismo, angioplastia ou alguma intervenção, esses pacientes ficam com sequelas. Então é fundamental alertar isso. O tabaco realmente ele é um grande vilão, né? Então foi acertado e eu concordo com você. Essas ações que foram feitas, né, foram acertadas e estão dando bastante resultado. Ok, lembrando só aos nossos ouvintes, só os canais de participação, 3328-7666 pelo telefone, nossa linha está aberta à sua disposição, também aqui pelo WhatsApp, já estamos recebendo algumas intervenções, algumas participações, e também pelo Facebook ou Instagram da Rádio Excelsior, @Rádio Excelsior,
portal Saúde no Ar. Participe, interaja. Aí, Tela, só que rapidinho, a Ezequiel também, doutor Guedes, ela pergunta, ela é do bairro do Uruguai, tem vezes que sinto um peso do lado esquerdo, próximo ao coração. Esse peso já é uma indicação de algum problema? É interessante até sentir esses pequenos sinais de alerta. Quando a gente se conhece esse funcionamento, está atento, ouvindo, né, esse órgão fabuloso, como falou Ezequiel no início, a gente já percebe ali, pode fazer a diferença, inclusive, numa intervenção rápida. Sem dúvida nenhuma, Patrícia. E parabéns a Ítala. Realmente isso aí é bom, inclusive, para alertar as pessoas. Existem dois contextos aí. Primeiro é que a gente tem que fazer manutenção. Quem vê cara não vê coração. Então a maioria das pessoas sente ali, não está sentindo nada, está tudo bem. Mas por que não fazer um check-up cardiológico? Né? Por que não? A gente tem testes simples de triagem, um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Obviamente isso tem que passar pela peça fundamental, que é o cardiologista clínico, né? E a partir de uma certa idade tem que fazer 40, 45 anos, fazer seu check-up, né? Procurar as doenças, procurar ativamente, porque quanto mais cedo identificar um problema, existe uma maior probabilidade de você fazer um tratamento mais tranquilo e fazer uma correção adequada. Falamos aqui da mudança do perfil, né? A gente falou um pouquinho de insuficiência cardíaca, aquela pessoa que caminha e começa a ter dificuldade para chegar, já está ofegante, são sinais. Então, alerta. Então, essa questão que a Ítala falou muito bem, aperto, não quer dizer que isso seja uma doença no seu coração. Mas, sem dúvida nenhuma, ela deve ser investigada e deve ser investigada com um cardiologista, porque é um dos sinais, né? É um dos sinais, um sintoma que pode estar relacionado a alguma doença no seu coração. E quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse diagnóstico, mais cedo, melhor a gente vai conseguir tratar você de forma mais tranquila. Bacana. Aí, dela de Simões Filho, devo me preocupar com a frequência cardíaca baixa? Bom, eu fiz analogias aqui da doença coronariana com encanamento de uma casa, entupimento de gordura, fiz analogia das doenças valvares com as portas e o coração também ele tem uma parte elétrica, ele tem a fiação. Né? O coração ele é um órgão eletromecânico, então precisa desse estímulo elétrico para contrair o músculo cardíaco. Existe um sistema realmente complexo de estimulação, mas é muito parecido também com a fiação. Existem doenças que a gente chama, o cabelo branco da fiação do coração. Então, ao longo do tempo, algumas pessoas desenvolvem problemas relacionados a essa questão da fiação, do sistema de condução que a gente chama do coração e podem desenvolver arritmias. No caso aí, a gente, quando a frequência cardíaca ela baixa, o nosso ponto de corte é 60 batimentos por minuto, aí a gente chama de bradiarritmias. E essa frequência mais baixa, repito, não quer dizer que seja um problema grave, tá? Mas deve ser investigado, porque pode ser ou uma doença primária do sistema de condução do coração, ou pode estar relacionado a alguma outra doença que gere problema na parte elétrica, como, por exemplo, uma doença coronariana. Bacana. Ainda pelo WhatsApp 996813998, vamos até a Ribeira, Cidade Baixa, Silvia. Ela diz o seguinte: tenho 33 anos, de quanto em quanto tempo devo fazer um check-up? Não tenho histórico familiar. Quantos anos? 33. Cidade de Cristo. Qual o nome dela? Silvia, você é jovem, mulher tem um fator protetor, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Patrícia? Existe a questão hormonal, que é um protetor natural da mulher, a doença coronariana, mas isso também acaba acontecendo uma coisa interessante e peculiar. As mulheres, por conta dessa proteção, quando desenvolvem doença coronariana, em geral, ela é uma doença mais grave do que a dos homens. Então, mulheres têm realmente que se cuidar. Eu acho que os fatores aí, a gente conversou um pouquinho sobre isso, o estresse batendo na porta, a mulher engajada aí na questão do trabalho, a tripla jornada de trabalho, o estresse, cuidar de filho e manter hábitos saudáveis, não ter sedentarismo, alimentação saudável, fazer a nossa parte. Né? Exatamente. Inclusive, agora no Dia da Mulher, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma informação, um documento dizendo, agora no último dia 8 de março, que vem crescendo exatamente o número de casos de mulheres com problemas do coração, exatamente por esse acúmulo, né? Esse estresse, mulheres com mais tabagismo, mulheres também consumindo mais bebida alcoólica, uma série de fatores está complicando a vida de nós, mulheres. Atenção. E respondendo a Patrícia, nossa ouvinte, ela é bastante jovem, né? Faça a sua parte, isso é importante. Tá? E assim, eu sugeriria fazer uma consulta com um cardiologista de base,
para você ter aquela documentação, fazer exames de base mesmo, um eletro, fazer uma consulta clínica, e a partir daí ele determina quando você deve fazer esse retorno. Obviamente, se você tem algum sintoma, alguma alteração, alguma coisa, sem dúvida nenhuma, você vai procurar, porque aí são sinais de alerta. Mas, em geral, você sendo saudável, faria apenas uma consulta inicial e a partir dos 40, 45 anos, aí de acordo com o cardiologista, você faz um acompanhamento anual, bianual, aí é de cada caso. Agora, Guedes, e o paciente que é diabético? A diabetes é um dos fatores de risco também associado à doença arterial coronariana. Esse paciente, a frequência para o cardiologista tem que ser muito maior, né? Fala um pouco sobre o diabetes, como você falou bem, é uma das principais causas de doença coronariana. A própria gênese da doença, ela causa inflamação, e essa inflamação ela leva a esse entupimento dos canos, né? A gente vê isso de forma mais comum. 30% dos pacientes têm diabetes, né? Então, quem tiver assim, casos mais graves, chega até uma proporção maior. Se você faz ainda a associação de diabetes com tabagismo, Nossa, é uma tragédia. Então, assim, o que é que a gente sabe? É controle de fator de risco. Então, o fato de ter diabetes não quer dizer que você não possa fazer um controle adequado da glicemia. Então, você tem um armamentário aí de farmacológico gigantesco que você pode, sem dúvida, fazer o controle. O que é que a gente sabe? É igual a pressão. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não tem muito tempo, lançou uma campanha 12x8. Né? Então, a gente tem várias medicações, para o diabetes não é diferente. Então, se a gente tem um armamentário farmacológico, são medicações, né, muito amplas, com várias ações, não tem por que a gente não fazer a nossa parte e frequentar o cardiologista, o endocrinologista e fazer um controle adequado. Obviamente, cada caso é um caso, cada paciente tem que individualizar as medicações, mas a meta é a mesma, é manter a glicemia normal, manter a pressão normal e evitar hábitos que são maléficos para nós. às vezes a gente encontra alguns pacientes, algumas pessoas do convívio mesmo, inclusive familiar, que dizem assim: estou tomando meu remédio, vou comer de tudo. Vou comer isso. Ou seja, Tô cuidado. Deixa eu pegar um gancho aqui interessante. Ou então assim, hoje vou comer de tudo, não vou tomar o remédio. Tem essa, mas eu vou beber também, não vou isso. tomar. Eu fiz uma brincadeira aqui, quem vê cara não vê coração. Você sabe que isso é muito comum. Alguns pacientes, eles descompensam. Aliás, vou voltar um pouquinho. Uma das principais causas de descompensação da doença cardiológica é não tomar medicação. Olha o quanto isso é simples. Então você vê, quem vê cara não vê coração. O paciente está tomando sua medicação, está controlado, está vivendo sua vida ali de forma natural, esquece que tem a doença e fala assim: nossa, eu estou tão bem, que eu acho que eu não preciso mais dessa medicação. Então a gente vê, se a gente for, eu falei um pouco mais cedo, que aí está o perigo, né? Exatamente, eu falei que a insuficiência cardíaca, que você falou inclusive doença de Chagas, né, que é uma doença primordial do músculo cardíaco, né, quando ela tem esse tropismo do coração, a via final de todas as doenças cardiológicas, quando não cuidadas, é a insuficiência cardíaca. E a principal causa de internação, né, dessa descompensação da insuficiência cardíaca é a questão da medicação ou infecção. Olha que coisa, são coisas que a gente pode cuidar. Então não tem porquê a gente não fazer uso da medicação correta. A gente sabe, a gente conhece o problema. Sim. A gente já fez o mais difícil, que é o diagnóstico. Sim. A gente vai falar um pouquinho aqui, a gente tem tanta possibilidade de diagnóstica hoje. O ecocardiograma nada mais é que um ultrassom do coração. A gente avançou tanto nisso que hoje a gente tem um ecocardiograma tridimensional que a gente consegue uma imagem através do exame não invasivo, anatômica. Eu consigo ter a visão do cirurgião. Imagina uma válvula mitral, que eu preciso fazer uma intervenção cirúrgica, né, uma plástica da válvula mitral. O exame é tão detalhado do ponto de vista não só anatômico, como funcional, que eu sei exatamente o que eu preciso fazer na cirurgia. Então a gente faz diagnóstico hoje de forma muito simples. Vamos pular um pouquinho para tomografia de coronária, ressonância. Obviamente são exames que são utilizados em casos muito específicos, casos mais complexos, que precisam realmente de uma avaliação pormenorizada, né? E outra coisa, eu já quero deixar a mensagem: a gente está falando aqui um monte de doença do coração, não é para todo mundo achar que tem doença no coração, né? Essa é a mensagem.
Bacana. Então, olha o que nós estamos dizendo aqui. Avançamos na tecnologia, no exame diagnóstico, nas possibilidades de tratamento e estamos errando, pecando, vacilando na coisa mais simples, que é a manutenção diária, a atividade física, é uma alimentação saudável, é a medicação todo dia. E aí a questão também da pressão arterial, que é outro problema, fator de complicação também, que as pessoas também tomam um remédio hoje, outro não, hoje não está sentindo sintoma e às vezes pode ter um pico e aí tem um problema grave também. Bom, tem ouvinte na linha querendo participar, mas antes a pergunta aqui da nossa ouvinte, lá do Engenho Velho da Federação. Ela traz uma questão técnica, já fazendo aqui praticamente uma consulta, viu, Guedes? Tenho reporização, desculpa se falar alguma bobagem, reporização ventricular e bloqueio do ramo direito. Maria das Graças Santos, do Engenho Velho da Federação. O que é isso? É grave? Ela pergunta. Maria das Graças? Maria das Graças. Bom, Maria, na verdade você tem uma alteração, que eu imagino só uma alteração que foi vista num exame que é um eletrocardiograma, é um exame de triagem, tá? Essa questão não necessariamente traduz uma doença grave do coração, mas você realmente tem uma alteração, como eu falei, da parte elétrica da sua cara, do seu coração, tá? Então você deve procurar o cardiologista para poder fazer uma avaliação pormenorizada e ver se essas alterações estão relacionadas a algumas outras questões estruturais, ou enfim, tem que fazer uma avaliação, inclusive te avaliando, vendo seus sintomas, se isso tem alguma correlação aí com suas atividades cotidianas, enfim, tem que procurar um cardiologista e avaliar. Fazer uma investigação melhor, né? Ouvinte na linha 1 e também na linha 2, Marlene, linha 2, bom dia. Olá, 3328-7666, linha 1, quem fala com a gente? Alô? Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo, querida. É Marlene. Sim. Alô? sua dúvida. É Maria de Gilberto Branco. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do doutor qual seria a minha pressão agora, e deu 11 por 13. Aí, e deu assim o coraçãozinho batendo 80, e eu tenho 51 anos. E sempre está assim, avaliando, assim, de 12, 13, de 11, se isso é normal. Ok, essa variação de 12, 13, 11, varia muito a pressão. Obrigada, tá, querida, por sua participação. Marlene. 11 por... Foi quanto, né? Bom, Marlene, primeiro a questão de auferir a pressão, né? Existem aparelhos que a gente faz isso em casa, são exames de triagem, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque não é incomum a gente encontrar algumas variações, tá? Eles são aparelhos importantes, a gente tem lança-mão para a gente ter um controle na nossa casa, eles são interessantes, mas tem um pouquinho de cuidado. Essa pressão não nos preocupa, na verdade, a gente precisaria saber qual é o seu histórico de pressão, né? Então, se você me dissesse que sua pressão normalmente é mais alta, 14, 15, hoje, agora, nesse momento, você está com 11, poderia traduzir alguma questão. Mas 11 por 6, 11 por 7, 12 por 8 está dentro de uma variação que é aceitável, principalmente porque você não refere nenhum sintoma. E em relação à frequência do coração, está dentro da normalidade, o coração, a faixa normal de batimento a gente considera entre 60 e 100 batimentos por minuto, obviamente também depende de cada caso. Então, se você tem uma frequência basal, que a gente fala em torno de 100 batimentos, e você passa a ter 60 agora, pode traduzir alguma coisa. Mas você não tendo sintoma, isso provavelmente está dentro da normalidade. Fechando só esse bloco de perguntas, antes da gente finalizar também com os procedimentos minimamente invasivos que já estão aí sendo colocados a serviço da população. Mas a Maria das Graças, outra Maria das Graças, agora de Águas Claras, quer saber o formigamento no corpo, nas extremidades, se isso tem alguma relação, pode ser algum sinal de alerta para doenças do coração. E a Eliette, do bairro da Itaigara, pergunta: é verdade que o HDL, colesterol baixo demais, a pessoa pode ter complicações cardíacas? Bom, Maria, primeiro respondendo a questão do formigamento, o sinal formigamento ele pode estar relacionado a doenças não necessariamente cardiológicas. O que a gente conhece dentro das doenças coronarianas, falando um pouquinho sobre infarto, angina, é aqueles sintomas de dor no peito, com irradiação para o braço, obviamente o braço esquerdo, mandíbula, com formigamento, né? Mas são fenômenos agudos. Como você está referindo, formigamento todo o corpo, é pouco provável que se trate de doença especificamente cardiológica. Mas assim, não tem como afirmar isso realmente só com a visita, né, fazendo uma consulta, examinando, ouvindo melhor seus sintomas para poder ir fazendo provavelmente algum exame diagnóstico para saber qual é a causa, a etiologia
desse problema. E falando um pouquinho do colesterol, a gente sabe, isso também é estudado, que o colesterol alto ele é um dos fatores de risco, junto com diabetes, com hipertensão, né? E a gente sabe que existem alguns tipos de colesterol. A gente faz a solicitação do colesterol, tem o LDL, o HDL, o VLDL. Bom, o HDL ele é o colesterol bom. Então, quanto mais alto, mais efeito protetor ele tem. Mas, como todas as outras doenças crônicas, né, se você tem uma pressão um pouco mais alta, se você tem um colesterol mais alto, não quer dizer que você vai desenvolver doença, por exemplo, coronariana. Mas o que a gente está falando é que você tem uma probabilidade, uma associação maior, uma possibilidade de desenvolver isso. Então, o ideal é que a gente mantenha realmente a questão da prevenção e cuidar desses dados. Rapidamente, última participação pelo telefone. Bom dia. Bom dia, Patrícia Eliette. Eu pergunto, doutor, parabéns pelo programa. Obrigada, Qual o querida. ideal entre o HDL e o LDL para a saúde humana? Obrigado, bom dia, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu falei que foi rápido, ela foi super rápida. Valeu, Obrigado, Eliette. Eliette. Na verdade, assim, o LDL, ele é o colesterol ruim. Existem faixas meta para cada tipo de problema. Depende se o indivíduo é saudável. Vou dar um exemplo para você. Um paciente que já teve um evento, um infarto, uma angina, obviamente, as metas de colesterol desse paciente é mais baixa. Então, abaixo de 100, né? E o HDL é acima de 40. Quanto maior, melhor. Mas, assim, existe realmente a questão da especificidade para cada caso, para cada meta. Ok. Muito bem. Bom, nesses minutos finais tem aqui mais uma pergunta, eu vou deixar mais para o final, porque eu quero que o Dr. Marco Guedes tenha a oportunidade de falar também sobre doenças das válvulas cardíacas e os procedimentos que nós temos hoje, né, o que temos avançado para o tratamento dessas condições. Perfeito, Patrícia. Eu falei um pouquinho mais cedo da analogia das portas, das válvulas. Na verdade, são dois tipos de doença, a estenose e a insuficiência. As principais válvulas que são acometidas por esse problema são a válvula mitral, a válvula aórtica. E assim, a medicina cardiovascular ela tem avançado muito, não só em diagnóstico, meu irmão, mas também no tratamento. A gente busca ser cada vez menos invasivo. E a gente conseguiu evoluir muito nesses últimos anos por conta do equipamento que a gente usa, material, ficou cada vez mais seguro fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Então hoje, Patrícia, só para exemplificar, eu quero dar 2 exemplos aqui de evolução, que a gente faz isso no nosso cotidiano, não é nos Estados Unidos, na Europa, não, é aqui mesmo, na nossa cidade, isso é muito interessante. A gente consegue reparar, consertar válvulas, por exemplo, a válvula mitral, que tem a depender do tipo de patologia, de doença, tem uma alta probabilidade de consertar, fazer uma plástica dessa válvula, a gente consegue fazer com incisões de 4, 5, 6 centímetros com a ajuda do vídeo. Então, coisas que seriam inimagináveis, a gente tem que fazer, né? Aquela cirurgia convencional, que é um trauma cirúrgico maior. Hoje a gente consegue fazer correções tanto na válvula mitral como na válvula aórtica com mini acesso, de forma bastante segura, e isso traduz, obviamente, numa recuperação melhor para o paciente. Ele tem menos complicações, tem menos dor, e ele consegue retornar às suas atividades de forma muito mais natural, muito mais rápida. Um outro campo que desenvolveu muito, que é muito interessante, eu falei aqui do aumento da expectativa de vida da população. E falei especificamente de uma doença que é a estenose aórtica. Né? A estenose aórtica é um endurecimento, a dobradiça enferrujada na válvula aórtica, que é a válvula que comunica o coração com o corpo. Sim. O que é que nós evoluímos? Obviamente, esse tratamento das mini-incisões, quando as doenças ela tem uma indicação de fazer a correção especificamente cirúrgica, mas a gente evoluiu muito numa coisa que a gente chama de TAV. TAV, na verdade, é uma substituição dessa válvula, colocando uma prótese, só que ao invés de fazer a cirurgia convencional com abertura, a gente vai por dentro do cano, por dentro de uma artéria, geralmente a artéria femoral, fica aqui na virilha, e a gente sobe com a válvula através do sistema, desse cano, a gente navega com essa válvula, e a gente consegue implantar esta válvula de forma minimamente invasiva. Então, para mim, são os 2 grandes avanços, isso realmente muda a história natural. Já está sendo feito aqui na Bahia? Faz de forma corriqueira. Né? Então, são avanços, quer dizer, a gente tem que ir para São Paulo, tem que ir para fora do país, nada disso. Nós temos na Bahia, eu posso falar com toda tranquilidade, equipamento não só de diagnóstico, meu irmão, como também de tratamento cirúrgico de altíssima tecnologia que é encontrado em qualquer lugar do mundo.
Isso é importante. Parabéns, A gente fez a muito segurança no tratamento, né? Tratamentos menos invasivos, dá mais qualidade, mais segurança para o paciente, uma condição melhor de se recuperar, né? Mais tranquilidade, tendo bons profissionais e também bons equipamentos. Para fechar, tem uma pergunta assim, bem básica de uma ouvinte, na verdade bem prática, é a Andrea. Ela pergunta o seguinte, Guedes, ela é lá de Paripe, se o rapé, o uso do rapé, aquele pó, né, que as pessoas respiram, se tem alguma relação com problema no coração. É a Andrea. Andrea fala do rapé, algumas práticas até, né, Bom, André, naturais. para ser muito sincero, eu nunca estudei nada sobre a relação do rapé com nenhuma interação, mas eu imagino que o rapé ele seja um estimulante, né? Eu imagino que ele seja um estimulante. Então, todo estimulante, você está aumentando a frequência do coração, você está impondo um trabalho ao seu coração. Então, se a gente está forçando a máquina, tem que ver como é que essa máquina está para ver se ela aguenta esse tranco, né? Então, assim, eu vou fazer uma analogia, uso de energético, por exemplo, está associado com morte súbita, tá? Então, é um uso aí indiscriminado na balada, usar o energético com uísque, com outras coisas, e isso potencializa. Então, tem que ver a hidratação, tem que ver uma série de coisas. O que a gente sabe que realmente essa associação de estimulantes em geral, até brinco, até inteligência demais faz mal. Então, muito cuidado com determinadas substâncias, né? Principalmente se você tem algum problema cardiológico de base, estrutural ou funcional, porque isso pode te levar realmente a ter um problema mais grave. Nosso tempo esgotou, mas eu quero fechar com a pergunta da Raimunda, porque eu acho que é uma pergunta que dá mais para a gente falar de prevenção, né? A Raimunda diz o seguinte, gente que ficou na fila aí esperando, sem poder ter a resposta, mas vamos ter outras oportunidades. Ela tem 57 anos, ela diz que a família toda tem problemas de coração, ela faz exame por conta disso regular, nunca apareceu nada, mas ultimamente ela tem sentido batidas diferentes no coração. E que o médico sinalizou que pode ser problema no sistema nervoso. Ou seja, essa questão do nervoso, da ansiedade e a relação com o coração. E a gente fecha com a questão da prevenção e cuidado de vida geral. Beijo para você, Raimunda. Raimunda, provavelmente você deve estar tendo, vou traduzir isso do ponto de vista médico, não tenho como afirmar, mas é uma exposição a extrasístoles, né? Provavelmente o cardiologista, nessa avaliação, deve pedir um Holter, que é um exame, que é um eletro de 24 horas, para ver qual é o tipo de arritmia. E aí, a partir dessa avaliação, pode ter uma conotação mais séria ou não. Não necessariamente tem uma conotação mais séria. E, sem dúvida nenhuma, a mensagem, Patrícia, Ezequiel e nossos ouvintes, é cuidar do coração. Não terceirize a responsabilidade. Não deixe chegar num ponto que a gente tenha que fazer intervenções ou farmacológicas ou intervenções cirúrgicas. A gente tem que se cuidar. Não quer dizer que não vai desenvolver por uma questão de predisposição genética, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que cuidar do nosso coração. Os fatores de risco estão aí, são todos conhecidos. Não tem por que a gente deixar para amanhã. Com certeza, qualidade de vida. Eu sei que o tempo está bem em cima, Patrícia. Primeiro eu quero agradecer a disponibilidade. Nosso irmão Guedes está vindo aqui no Saúde no Ar com esse tema. Eu tenho um monte de coisa ainda dentro desse universo do coração, do doença arterial coronariana, para a gente falar, vamos ter outros momentos. E dizer para a população o seguinte, se a gente faz a nossa parte, a tendência é a gente ter uma longevidade maior com qualidade de vida, não tenho dúvida disso. Então os fatores de risco já são bem conhecidos, foi bem colocado aqui pelo Dr. Guedes, é a gente realmente se cuidar, e não é fácil, viu, Guedes? Às vezes, assim, um tabagista deixar o cigarro. Inclusive tem uma frase não lembro agora se foi de Aristóteles, diz assim, se você pergunte antes de curar uma pessoa se ela quer abandonar o que levou ela a adoecer. É importante então a gente compreender isso, mas faça esse esforço. Se você é tabagista, lembre, o tabaco ele pode te levar a ter doença arterial coronariana e também câncer, entre outras doenças. Se você faz uso contínuo de drogas também, entre outras coisas, são vários fatores, então a gente precisa realmente se cuidar, acima de tudo, e lembrar que a luz divina, ela ecoa nesse nosso coração. Eu não tenho dúvida disso. Paz e luz para todos. Obrigado, então, a todos, né, pelo excelente programa, pelas informações, aos ouvintes que ligaram, que participaram, a toda a nossa equipe técnica, aí também nas redes sociais. Você acompanha depois essa entrevista lá no nosso portal, www.portalsaudemar.com.br. Obrigada também, Ivan Marques. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Voltamos segunda-feira com muito mais para você. Aproveite seu fim de semana.